Boa tarde, gente. Nós vamos para a segunda parte do nosso Identidade e nós vamos falar um pouquinho sobre a Revista Espírita, continuar sobre a Revista Espírita e vamos falar um pouquinho sobre a imortalidade. Falar da imortalidade é gostoso falar da imortalidade, né? Mas assim, eu vou trazer aqui para vocês primeiro um espírito que fala muito bem sobre essa imortalidade. Se vocês tiverem ter um pouquinho de paciência, de ler, é através da médium senhorita Euté François Fenelon. Ele foi considerado cisne de Cambraia. Era o nome que dava para o local, né? E aí as pessoas de renome carregavam esse subnome. Ele era um francês que nasceu em 1651, de família ilustre, de armas diplomáticas. Era teólogo católico. Ele, aos 12 anos, ele foi para a faculdade e acho que aos 20 anos foi o primeiro sermão. Muito jovem, porém muito inteligente. Foi ele o autor do livro Diálogo dos Mortos, né? Fez parte também da Academia Francesa, né? E foi um grande colaborador da doutrina espírita, junto de Kardec. Ele é responsável pela pergunta do Livro dos Espíritos, pela questão 917, que fala do maior defeito, digamos assim, inabilidade que nós temos, que é o egoísmo. E Kardec responsabilizou pela resposta que ele deu. E ao longo do caminho que nós vamos ver do Evangelho, realmente ele tinha moral para falar e dizer a resposta que ele deu. Vocês leiam lá, 917. Foi ele que deu o princípio básico lá do Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos, é isso? Que tem o prolegomenos, né? Que ele fala tudo que a gente precisa, como a gente deve estudar o Espiritismo. Mas não é isso que eu vim falar. Eu vim aqui para ler a revista, né? Então vamos lá. A imortalidade, através de um membro da Sociedade Parisiense, a Honorie Euté, que era a médium. E aí ela recebe nosso irmão Fenelon nessas reuniões, lá no dia 3 de fevereiro de 1860. E aí ele diz o seguinte: como pode um homem inteligente, não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura que é do espiritismo? Ele já vai logo tacando, né? Tem que ser espírita e pronto, né? E ele não era espírita, ele era católico. Então a gente vê que lá no mundo espiritual não tem bandeira, né? A bandeira lá é o amor. E aí ele continua: em que deveria tornar-se esse amor imenso de uma mãe que devota aos seus filhos, esses cuidados que cerca na tenra idade a solicitude esclarecida do pai dedicada à educação a um ser bem amado? Então, quando esse nosso irmão morre, acabou-se tudo, né? Então ele fala: gente, estude. Tudo isso seria então aniquilado no momento da morte ou da separação. Seria, assim, semelhante aos animais, cujo instinto, admirável, sem dúvida, mas não cuidam dos seus progênitos com ternura, senão até o momento que ele cessa de ter a necessidade dos cuidados maternos. Então ele compara assim: então nós seríamos, não acreditar na imortalidade da alma seria como criar os animais,
Os animais, numa certa idade, eles deixam os bichinhos se virarem por conta própria. Se ele sobreviver, ótimo. Se ele não sobreviver, acabou a história ali, né? Chegando esse momento, os pais abandonam os filhos e tudo está acabado. O corpo foi criado e a alma não existe. E ele não concordava com isso. Por isso que ele mandava a gente estudar o espiritismo. Então, e o gênio sublime só pode comparar a Deus, tanto dele, que emana esse gênio, que gera prodígio e cria as obras-primas, tudo isso seria aniquilado pela morte do homem? E ele exclama, profanação. E aí ele diz, um Rafael, um Newton, um Miguel de Ângelo, como, né? Tantos outros gênios sublimes abarcam ainda nesse universo em seu espírito, embora seu corpo não exista. Realmente, as coisas que eles fizeram estão aí, né? Eu não sou muito de física, mas a gente estuda física e estuda Newton, né? Coisas maravilhosas que ele fez, né? Até hoje ainda se descobre mais. Então, não vos enganeis, eles vivem e viverão eternamente. Quanto a comunicarem conosco, é menos fácil de admitir pela generalidade dos homens. Só pelo estudo e pela observação eles podem adquirir a certeza que isso é possível. E aí a gente bate palma para Kardec, né? Kardec, um cientista, um poliglota, um tudo, né? Que deu aqui uma abertura tão gostosa para nós e veio assinar embaixo. Por que ele assinou embaixo? Ele não foi o descobridor da imortalidade, mas ele atestou a imortalidade através dos relatos dos espíritos, né? E aí eu vou fazer um apanhadozinho. Eu posso virar? Eu vou fazer um apanhadozinho sobre a história, né? Tudo tem a sua ocasião própria e tempo para todo o propósito debaixo do céu. Realmente, a gente não consegue tudo numa encarnação só. A imortalidade da alma é uma realidade incontestável ao espírito, princípio inteligente criado por Deus para povoar o universo. Ele concede concede o Criador a bênção da imortalidade. Porque se não existisse, se o nosso corpo morre, a nossa alma morre, tudo acaba, né, gente? Tudo acaba. A alma tem a sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. O homem, inclusive o materialista, tem sempre e teve dela a intuição. O que tendo sido criado por Deus, ou tendo dele saído, contém em si o germe da vida futura. Aí eu venho falar para vocês desde que época que algumas religiões, alguns povos, vamos dizer povos, já acreditavam que existia a imortalidade da alma. Aí eu começo pelos gregos. Tem muito antes, né? Mas eu vou começar pelos gregos. Mesmo os anteriores a Sócrates e Platão acreditavam que a alma sobrevivia à morte. Pitágoras, famoso matemático que viveu no século VI antes de Cristo, já divulgava que a alma era imortal e estava sujeito ao ciclo de renascimento. Olha só quanto tempo, né? Aí a gente vai mais. Na antiga Pérsia, no século VII a.C., Zoroastro também falava da imortalidade através de uma forma de adoração que ficou conhecida como zoatrismo. As escrituras zoatrinas
afirmam que, na imortalidade, a alma do justo estará sempre em alegria, mas o mentiroso estará certamente em tormento. Entretanto, a ideia da alma imortal já faz parte da religião persa, antes do Zoroastra. Então, é um povo bem antigo, mas já persistia que a alma já existia, é imortal. Também para os egípcios, também antiguinho, era fundamental a crença na imortalidade. Acreditava que a alma após a morte seria julgada por Osíris, o deus principal do mundo do além, porque ele acreditava nesse deus. Então, obviamente, eles achavam que eles iam encontrar o deus dele. E aí vai, as religiões da Índia, Vedismo, Brahmanismo, Hinduísmo, Jainismo e Budismo, Quantoísmo, afirmavam a crença da imortalidade. Então, a imortalidade da alma e a vida após a morte é também no judaísmo um dos seus princípios fundamentais. Ensina que, se acreditamos na justiça divina, consequentemente cremos também na imortalidade da alma. De que maneira poderíamos conciliar o fato de tantas pessoas justas morrerem, sofrerem nessa vida? Só mesmo, né, acreditando numa continuação de vidas, né, para a gente ter essas respostas, né? Porque um sofre tanto e porque outro não sofre nada, né? Parece que veio passar as férias aqui, a colônia de férias aqui, né? Mas não é bem isso. Todo mundo aqui veio para pagar um débitozinho, ou nem sempre a gente vem para pagar. A gente também tem mania de falar que tudo é pagar. Não, também não. A gente vem aqui também para aprender. E tudo depende da gente, né? Se estamos abertos ou não. O Alcorão ensina que o homem tem uma alma e que essa continua viva após a morte. Seu destino futuro depende do que fez enquanto habitou no corpo físico. Legal. A Bíblia deles, né, Alexandre? O Alcorão, né? Eu posso perguntar, né? Eu sou aluna, eu estou aprendendo. Não, aqui eles falam que nós estamos dando aula. Não, nós somos aprendiz. Tem um comentário lá do Kardec, eu não lembro o livro, que ele fala que às vezes a gente quer aprender tudo de uma vez só, né? E quantos anos, quantos séculos, quantos milênios de anos levou para que esses espíritos viessem trazer informação, e quanto tempo ele levou para compilar tudo isso, né? Experienciar, porque tem que ser ele como cientista, a ciência de observação, né? Ele levou tempo para compilar tudo isso, todas essas informações. E aí a gente quer de uma hora para outra, de um dia para outro, aprender tudo. Gente, eu estou engatinhando ainda. E aí Jesus, na sua caminhada pela terra, apresentou-nos a vida futura, ao falar das bem-aventuranças e as recompensas prometidas ao servo fiel. Colocou todos os homens no mesmo nível de salvação e eternidade. Olha, só no mesmo nível de salvação, não quer dizer que nós viemos com o mesmo nível de aprendizado, de desenvolvimento, de elevação. Aí, Allan Kardec, em todas suas obras, nada mais faz do que nos mostrar as influências que os nossos atos presentes terão nas nossas vidas futuras. A gente pode ler, né, Fenelon mesmo, e quando eu cheguei aqui, eram 3h30 mais ou menos, e as meninas estavam fazendo café. E eu cheguei toda alvoroçada, né? Eu não costumo ser assim, eu chego tão pacífica. E aí a Gabi falou assim,
ela incorporou Fenelon. Não, mas assim, nós temos a influência sim dos espíritos, que às vezes a gente precisa de um cutucãozinho sim para ir para frente. E eu sou uma dessas, tá? Que de vez em quando eu preciso de uma influência, de uma força maior para eu me movimentar, né? E tudo isso que a gente vai aprendendo com um amigo, com um colega, terão resultados na vida futura, né? As coisas presentes. Kardec. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas, porque olha, nós fizemos um apanhadinho mais ou menos, não? Eu não falei tudo, só um pouquinho, que isso vai longe. Todas as doutrinas espiritualistas, coube ao espiritismo confirmar as evidências através de fatos, comprovar a sua realidade. Porque até então acreditava-se, falava-se, éramos punidos, porque não podia assim, por exemplo, então, nós estamos aqui aprendendo, né? O que você sabe, você passa para mim, você lê a mesma revista, mas se você tem um entendimento diferente, você passa para mim, eu aceito, né? Boazinha, eu aceito. Naquela época, não era assim. Se o Romerito estava falando, se falasse em milagre e a igreja estivesse contra, tu ia para a fogueira, ou você negava ou ia para a fogueira. Era assim. Era assim. Ah, eles eram malvados? Não. Era o entendimento que tinha na época, né? Era o entendimento que tinha na época. E vai dizer que os milagres não existiam? Existia, mas de uma forma diferente de que nós pensamos, como ele explicou direitinho. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao espiritismo não só confirmar essas evidências, como através de fatos comprovar a sua realidade. Apesar da imortalidade estar gravada profundamente na alma, espíritos imortais que somos, a grande maioria de nós deixa-se arrastar pelos estímulos sociais e culturais vigentes que induzem à luxúria, à sexualidade, ao poder desenfreado, ao apego materialidade, sufocando o despertamento para a vida real do espírito. Quando nós somos muito materialistas, quando nós somos muito ista, né? E se deixa levar por certas coisas, realmente o nosso despertar do espírito fica um pouquinho atrasado. Em busca pela elevação, esquece o homem que a matéria é rápida. Sim, a nossa matéria aqui, no máximo que vive, né? Bom, vovô viveu 120 anos, mas isso aí, olha, gente, é difícil, né? Difícil. Então, o nosso corpo, ele se deteriora rápido. A nossa vida aqui, carnal, é rápida. O que é duradouro é o que nós trazemos, colocamos dentro de nós, né? Interiorizando uma visão equivocada da vida, e esquecido da edificação, deve ser interior. Então, a gente aqui, quando está vivendo o oba-oba, a gente esquece que a vida daqui não é só isso. A verdadeira vida é o que nós levamos depois que partimos deste mundo. Para que o futuro nos encontre desperto para as reais necessidades. Então a gente tem que trabalhar bem a nossa espiritualidade. E quando eu falo a espiritualidade, gente, não é ficar só rezando, sabe? Porque tem muito disso, né? Não. É viver. É viver. A doutrina espírita ensina-nos que, para desfrutar de um relativo equilíbrio do plano extrafísico, em nossas existências futuras, na carne, é indispensável alicerçarmos as nossas atitudes de hoje no equilíbrio cristão. E, acima de tudo,
na edificação do amor. O único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que nós destinamos. E aí, tem também aqui, esse trechinho foi Divaldo, no livro do Divaldo que eu vi, que a gente pode viver a nossa vida aqui, a gente pode utilizar de todos esses mecanismos que tem, né? Olha, podemos ter uma casa bonita? Sim. Podemos ter um carro do ano? Sim. Podemos ter a nossa casa na praia? Sim. Material? Sim. Mas a gente tem que viver, porém no mundo e não exclusivamente pro mundo. Então, assim, a gente tem que viver, ter as coisas, usufruir das coisas, cuidar das nossas coisas, inclusive do nosso corpo, porque é matéria, nós usamos ele, né? É com ele que nós sentimos sensações, é com ele que o nosso aparato aprende, né? Então há necessidade sim de se cuidar, né? Utilizar todos esses mecanismos, né? Jesus de Nazaré jamais desprezou ou subestimou as dádivas relevantes do abençoado planeta, nunca se recusando à convivência social, religiosa e humana. Olha que gostoso, né? Ele convivia com os amigos. Ele não era farrista, mas ele gostava de dançar, ele gostava de cantar, ele ia a casamentos. Olha, os casamentos de antigamente era regado a vinhos, né? A pessoa, que delícia, né? Então, comidas boas, tudo isso. Ele gostava dos animais, né? Ele já, como se diz, ensinava a gente a cuidar da nossa casa, do nosso planeta. Eu li um livro faz muito tempo, que falava que Jesus foi um espírito, ele não disse o nome, que ele foi, segundo ele ajudou a trair Jesus. Mas ele foi resgatado do mundo espiritual trevoso, ao qual ele se encontrava, quando ele começou a contar e quando ele começou a lembrar da história que ele vivia com Jesus. Ele dizia assim, que quando Jesus passava nos caminhos, que havia flores, árvores, girassóis, etc., o magnetismo dele era tão grande que as flores reverenciavam a ele. Então, já desde aquela época, né, o olhar para a natureza, né, e ele também reverenciava as plantas. Ele contava também que ele gostava muito dos animais, então ele estava sempre rodeado de cachorro, de crianças, e às vezes tinham os cachorrinhos esgoelepadinhos, como diz a minha filha, e ele pegava esses cachorrinhos e levava para a mãe curar, né, para a mãe cuidar. Ele já tinha o magnetismo, ele podia cuidar, né? Ele podia curar o cachorrinho. Pois toda criança gosta, todo jovem gosta de dar trabalho para a mãe, né? Ele levava para a mãe, porque a mãe era dotada também de um conhecimento de manusear as plantas. E ali ela fazia remédio, ela dava banho e o animalzinho saía curadinho. Então, olha, ele nunca deixou de conviver com os bichos, nunca deixou de... ele não batalhava, Jesus ensinava, ele era pacífico, então ele ensinava. Mesmo não sendo da mesma filosofia dele, ele entrava nos templos e ensinava, discutia não, comentava, ensinava, né? Como humano, quantas vezes, né? Tem na passagem bíblica, quantas vezes ele se reunia
com os discípulos ou com o povo na beira do rio para conversar. Então ele estava sempre rodeado, né? E aí a gente quer se isolar, né? Para entrar em alfa, para entrar em isso e aquilo outro. Mas a gente tem que entender que assim, nós temos que estudar, né? Nós temos que estudar. Nós temos que aprender e nós temos que conviver um com o outro, né? Que é um com o outro que nós vamos aprender. Até aquele núcleozinho que a gente fala, minha família é tão pequenininha, ali é aquele mundo, é um mundo. Ali você está se preparando para um outro mundo, que são os amigos. Ali você está se preparando para uma missão, se você tiver uma missão. E assim o ciclo vai aumentando, né? Não sei por que eu falei isso, vamos lá. Não estava na coisa. A matéria é impermanente. Tudo na vida física se altera constantemente, do nascimento à morte, até a morte. O corpo dissolve-se, transformando-se diversas vezes durante a vida. Tudo no universo, portanto, atende às leis da harmonia que o geram. Desses fatores destacam-se a evolução e a reencarnação, o livre-arbítrio e a causa e efeito, como leis inerentes à permanente ascensão da alma rumo a Deus, nosso Pai Criador. O Espiritismo vem comprovar assim que o túmulo não significa o término de nossas vidas, a qual se desdobra exuberante no plano espiritual. Então, assim, é gostoso, né? Ai, eu queria ser assim. Ai, mas vai demorar, tá? Vai demorar. Mas, assim, tudo que Kardec, tudo que aquelas informações históricas lá, né? Desde que mundo é mundo, desde que nós nos conhecemos como gente, lá no fundo, a gente sabe que nós somos imortais. Bem lá no fundo nós sabemos. Porque nós somos sementes, somos centelhas divinas, né? Fomos criados pelo Criador, né? Somos criaturas criadas pelo Criador. E, logicamente, Ele deu um pouquinho, olha, muito pouco, dele e nós, né? Só que nós, para sermos perfeitos, espíritos de grandezas maiores, escalar outros mundos, a gente tem que trabalhar as nossas querelas, né? As nossas inabilidades, como nós aprendemos nessa casa, né? Cada um a seu tempo, cada um a sua maneira de interpretar a vida. Mas isso é certo, somos imortais, né? Então, fazer perguntas. Olha, as perguntas é para o professor Alexandre, tá? Porque aqui eu não sou professora, eu sou aluna. Eu estou aprendendo. Ele também, ele fala que ele não é professor, ele tem muito tempo ainda a aprender. Mas na vida real você é professor, então, sem desculpa. Mas então, gente, se vocês tiverem perguntas, façam perguntas. E assim, eu sempre falo que nas revistas espíritas, Kardec não trouxe só espíritos de grandezas. Ele trouxe também irmãos para fazer relatos através de médiuns, né? Ele trouxe irmãos sofredores, né? Trouxe irmãos suicidas que relatam, né? Quando eles passam para o lado de lá, que vê que a vida continua. E aí há aquele tormento, né? Porque mesmo a gente, olha gente, mesmo a gente tendo preparado, sabe? Sim, bem zen, sabendo que você vai despertar do outro lado, deve dar um pavorzinho, sim. Ah, deve, né? A gente passa por esse, digamos assim, essa experiência meio desagradável, né? De, será que eu estou viva? Será que... bom, o anjo de guarda vai ter que me sacudir, porque eu vou perguntar, eu estou viva ou estou morta, né? Então, a gente deve passar por essa incerteza.
Agora pensa o irmão, os relatos que eles dizem aqui, que Kardec fala dos irmãos suicidas, a sensação desagradável, né, das pessoas, dos irmãozinhos que se atiram de um andar e caem, né? A sensação, ele conta aqui, o espírito, agora esqueci o nome do irmão, mas ali na revista de 1858, tem o Suicida de Samaritana. Se eu não me engano, fui eu que falei, né? Fui eu que falei. Em que ele ficou décadas com aquela sensação de que caiu, porque ele se jogou do prédio, da torre, né? E, logicamente, não foi uma figura muito legal ali, né? Então, ele conta a sensação, né? Eu fico pensando assim, para uma médium receber esse espírito, houve uma preparação bem grande, né? Muito grande. Porque pensa na sensação do espírito, a pessoa é encarnada. Pensa na sensação desse médium. Se não houvesse um preparo espiritual lá dos irmãozinhos que trabalham no mundo espiritual, né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter certeza que o socorro sempre vem. Mas nós temos que ter o cuidado de se cuidar do lado de cá. Porque diariamente nós somos assediados. Coisas boas e coisas ruins. Você fala assim, mas é só coisa ruim. Não, coisas boas. É que a gente não dá valor muito às coisas boas, né? A gente dá importância, sensacionalismo às coisas ruins. Mas a gente tem cada grupo aqui tem, sabe, das habilidades que tem, né? Uns têm mais intuição, outros têm mais sensibilidade. E é através da sensibilidade, da intuição, do raciocínio, né? Não que todas as pessoas não têm, todo mundo tem, né? Mas uns são mais rápidos para captar, outros demoram um pouco mais, né? Eu achei interessante a colocação que o Romerito fez quando estávamos na cozinha. Ele falou assim, que as coisas técnicas têm que ser dadas assim, sabe, rápida. Porque não tem muita coisa para falar. Eu adoro quando uma pessoa racional vem falar as coisas aqui. Eu quero mais. Porque assim, enquanto ele está falando, eu estou floreando, sabe? Eu vou para um livro que eu li, sabe? Aí procuro a certeza, sabe? Ele está certo. Aquele livro, aquela informação, está certo. Quando experiências nossas, né? Então, assim, cada um aqui tem uma habilidade. E cada um aqui recebe de acordo com o seu grau, né? Então, estudar é gostoso, a leitura é gostosa e a gente deve fazer. Mesmo que entenda pouquinho, eu mesmo entendo pouquinho, mas quando eu converso aqui com vocês, eu entendo mais. E isso eu vou levar. Vou levar a lembrança de vocês e vou lembrar o que vocês de bom trouxeram para mim, até as experiências desagradáveis. A gente leva e toma como lição, né? Então a gente tem que cultuar muito bem o nosso espírito, né? Educar muito bem o nosso ouvido, a nossa visão, prestar atenção no que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos jogando, né, para fora, né? Isso é muito importante. Milagre não existe, existe. Eu acredito em milagre, mas aquele milagre é raciocinado, né? Aquela fé raciocinada, né? O porquê das coisas, né? Merecimento todo mundo tem. Papai do céu não faz barganha, né?
Não existe barganha no mundo espiritual. As leis regem para todo mundo, como o Romerito disse, e aqui Jesus manda, né? Fala pra gente. Então, assim, estudar. Vamos estudar. O pouquinho que você sabe, você vai levar. E se a gente tiver a oportunidade de estudar bastante, vai levar um pocão e vai ser melhor ainda. Como esse irmão Fenelon, né? Era um católico, teólogo. Se eu não me engano, ele era um duque. Ele ensinava o filho do rei, era um príncipe, ele dava aula a um príncipe para substituir o rei, né? Mas ele não foi muito feliz. O menino morreu antes, desencarnou antes de assumir o reinado. A gente fala assim, coitado. Não, a gente não sabe o que vinha pela frente. Na época, a coisa era bem feia mesmo, né? Então, de repente, ele ensinava a criança com fábulas. Foi ele que escreveu o diário de educação com um método bem legal. Eu não lembro o método que ele fazia, mas ensinava as crianças a pensarem, sabe? Ensinava um príncipe a pensar, né? Então eu já tinha um método revolucionário. Essa criança tornando-se rei, quanto não ia sofrer, né? Então, de repente, já se perder, o papai do céu, ó meu filho, deu, vamos. E aí? Perguntas para o professor. E eu acabei, gente. Bom, gente, a gente quer agradecer aqui a dona Sandra, né? Ela mostrou aqui sobre o tema imortalidade, que é algo assim que as religiões falam, mas falam de formas às vezes diferentes, e às vezes até de um modo que não conquista digamos, a confiança da maioria. Tem pessoas que ficam com muito mais dúvida na imortalidade do que realmente acreditar na imortalidade, da forma como elas colocam. Aqui ela mostrou desde o tempo dos gregos, até antes dos gregos já haviam os persas, né? Os egípcios, os chineses, os indianos, todos eles traziam a intuição de que existe alguma coisa além. É como foi colocado aqui, até o mais materialista que for, ele tem uma intuição, só que ele não acha que isso é fantasia. Como no sonho, né? A gente às vezes acha que tudo que a gente sonha é fantasia. Não, é uma mistura, né? Digamos assim, é um milkshake de coisas, de fatos que você vivenciou aqui no dia a dia, filme que você assistiu e coisas que você viu no mundo espiritual. E a imortalidade, Jesus pregou essa imortalidade no Evangelho. No Antigo Testamento, né, na qual a gente a gente conhece, mas a gente não comunga do Antigo Testamento, a gente segue Jesus, né, que é o Divino Mestre, mas a gente não se baseia na Bíblia. Mas mesmo que se você pegar a Bíblia no Antigo Testamento, ou Novo principalmente, tem muitos fatos que nos levam ali à imortalidade. Só que, claro, que tem toda uma questão de interpretação, tem toda uma questão de tradução, que aí vem do latim, aí que passou para o alemão, do alemão passou para o português, que já muda, ou passou do francês para o português, que já muda também, e assim vai. Então, dependendo do tradutor, ele pode pegar algumas palavras ali e achar que são palavras que realmente têm alguma coisa a ver com uma verdadeira tradução, ou uma coisa que ele não bateu muito, que ele achou que é meio esquisito, mudou para aquilo que ele acha que cabe mais, né, à crença dele. Então tem coisas que não estão bem traduzidas, né? Mas, enfim, Jesus ele deixou várias e várias mensagens sobre a imortalidade, né? Ali já começa por ali.
Você não precisa nem ser espírita, seja qualquer filosofia religiosa, mas se você acredita em Jesus, você não tem como não acreditar na imortalidade. Tem alguns que falam que depois que a gente morrer, a gente vai dormir, né? Você já deve ter ouvido isso. Tem algumas filosofias que morreu, dormem. Mas isso aí é uma interpretação do Antigo Testamento. E tem algumas partes lá que, se eu não me engano, no Novo eu acho que não tem, mas do Antigo Testamento tem algumas partes lá que eles interpretam como se a gente fosse, até mesmo, tem em algumas palavras de Jesus, mas aí é uma questão de interpretação, de tradução, mas que a gente vai dormir. Né? E tem espírito que quando desencarnam, dormem. Né? Mas Jesus Cristo deixou um legado de evidências e de fatos da imortalidade. Aí depois veio Kardec, né? Depois veio outros também, mas Kardec veio depois pegar tudo isso que estava solto e começou a colocar de uma forma sistemática. Tudo que os espíritos vieram trazer, que os grandes espíritos, até mesmo espíritos medianos, até espíritos sofredores, todos eles eram evidências de que existe imortalidade. Porque tanto é que Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno, que tem uma parte ali que é de suicidas, de criminosos, de não arrependidos, de endurecidos. Então ele entrevistou, ele conversou com esses espíritos, tá? E ali mostrou o quê? Que nessa imortalidade aqui, existem vários digamos, degraus, digamos assim, de evolução. Tem aquele que está ainda preso ao que a gente chama de matéria, e aí ele não adianta, ele não vai aceitar, ele não acredita, mesmo ele sendo morto, entre aspas, porque ele está vivo. Mesmo ele está no mundo espiritual, mas ele não acredita. Isso a gente vê na mediúnica também. Sim. Que às vezes não acha que está vivo. Não entende porque a família não corresponde a ele, nos chamados, ele fala, ninguém dá bola, ele está ali na casa dele, mas tem gente estranha, claro, porque às vezes a família vem da casa. E tem aquele que já está um pouco mais esclarecido, mas ainda tem ainda o apego ainda. Tem aquele que já está desapegado, ele tipo assim, já que eu parti para o mundo espiritual, agora vamos aprender coisas novas, aquele que talvez um pouquinho mais aberto. E aquele que já está, digamos assim, espiritualizado, que aí já recebeu as benesses das suas ações aqui na Terra, lá no mundo espiritual, e já tem digamos assim, uma recepção melhor do que muitos que chegam a ir por umbral. Umbral parece que soa como inferno, mas não é inferno, é um local que não é um local circunscrito, não pode ser qualquer ambiente que as pessoas estão ali com problemas de aceitar a morte, de aceitar as condições que eles estão, e eles criam uma atmosfera pesada, e aí onde tem aqueles locais bem escuros, com nuvens, com árvores toda retorcida, com lama, com coisa, que é criada na mente deles, que a mente deles está doente. Então, obviamente, eles não têm como criar um ambiente agradável. Então, todas essas evidências, Kardec pegou isso e escreveu a obra, né? A obra que a gente conhece, que é o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e por aí vai. Então, ele pegou aquelas evidências, aqueles fatos, e escreveu. E também escreveu a Revista Espírita, que eu aconselho que vocês também leiam, que isso aqui, a grande parte dos espíritas não leem. Eu já li toda essa obra aqui, é maravilhosa. Isso aqui só complementa o que a gente já leu no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? Nas obras de Allan Kardec. Então isso aqui tem muitas evidências, muitos fatos, que não tem como a gente negar que não exista nada. Tem gente que fala assim, mas vocês vão lá, vai que o cara está mentindo. Né? Ora, a gente sabe que tem pseudos médiuns, né? Que infelizmente no movimento espírita se deixou muitas vezes o vírus do orgulho, né? Do ego inflar muitos,
e acabar realmente produzindo coisas que não existem. Existe isso, tá? Mas a gente também sabe que tem uma boa parcela que são de médiuns sérios, que estudam a doutrina espírita, que fazem um trabalho na casa, fazem um trabalho na mediúnica, fazem outros trabalhos também, não só na mediúnica, que parece que médium só serve para mediúnica. Não. O médium é como todo qualquer trabalhador. A gente precisa trabalhar mais fora Mais do ainda. que dentro. É pau para toda obra, né? Trabalha até mais. E aí a gente vê as evidências ali. Não tem coisas que vêm, como vocês viram aqui, quando o Zé psicografava aqui publicamente, que as pessoas choravam, que era muito emocionante, porque eram evidências ali. Eram evidências de que não pode ser uma coisa criada da cabeça dele, porque ele estava inconsciente ali, médium mecânico, e vinha muitas coisas que eram lá de São Paulo, de Recife, de Manaus, coisa que nós aqui, da Casa Espírita aqui, nós não tínhamos como saber. Uhum. A gente não pega o nome e tal, né? Uma vez me perguntaram para mim, como é que a gente faz para receber uma carta de um parente? Eu disse assim, olha, torce e ora bastante, porque assim, eu não tenho como dizer para ti que tu indo lá na Casa Espírita, tu vai receber uma comunicação, né? Não tem como. Vai que de repente acontece, mas não tem como, porque às vezes esse intercâmbio, ele pode acontecer, ele está aberto para acontecer, mas será que a gente está preparado para receber as notícias do outro lado? A gente quer, mas a gente esquece que às vezes a gente não está preparado para saber sobre a imortalidade. A gente diz que acredita, mas de repente vem lá um parente, o teu marido, o teu pai, a tua mãe, diz assim, olha, é o seguinte, aqui o bicho pega. Aí começa a falar para ti, aí tu já começa a ficar desconfortável. Aí tu já não vai querer mais ouvir. Já não é tão interessante o mundo espiritual, porque pega muitas vezes na questão do orgulho da gente, nos erros que a gente tenta esconder. Aqui a gente esconde, lá a gente não tem como esconder. Então tem coisas que a gente tem que parar para pensar, pô, se eu não recebo comunicação, talvez porque não é o momento. Talvez porque não é o momento. Porque o intercâmbio pode acontecer em qualquer lugar. Eu não sou daqueles que acham que não posso evocar. Se você quiser evocar, você pode evocar qualquer um parente seu. Kardec fez isso. Kardec ensina no Livro dos Médiuns. Tanto é que o Livro dos Médiuns é um guia para os evocadores. Não é pecado evocar. Se você quiser evocar, você pode evocar qualquer parente seu, não tem problema. O único problema que pode ter é que, dependendo do que você pretende, você pode atrair outro tipo de espírito. Eu vou evocar por curiosidade. Aí já é um problema. Porque quem vai vir aí, não vai vir para satisfazer a tua curiosidade. O papai, a mamãe, titio, titia, não vão vir para isso. Vai vir quem? Aquele que quer brincar com você. E aí ele vai enganar. Ele vai dizer que é ciclano, que é beltrano, aí começa a te seduzir. Esse é o perigo, mas para isso existe, né? Existe esse guia aqui, que é o Livro dos Médiuns. Para quem quer fazer, tem que conhecer, tem que ler. Pouca gente estuda. Eu estou estudando pela, sei lá, 100ª vez que eu estou estudando novamente. Eu estou estudando outra vez. É que nem eu estou aprendendo mais coisa. E olha que eu já li isso aqui, meu Deus, eu não sei te dizer quantas vezes eu li isso aqui. Eu li e estudei, e estou estudando outra vez. Devagarzinho, mas eu comecei a pegar, porque tem coisas que é muito interessante aqui. Então, ele deixou isso aqui para nós. Ele ainda bota bem claro aqui, ó, para todos nós. Guia dos médiuns e dos evocadores. Ele não fala que não pode evocar só que você quer evocar para quê? Para que você quer evocar, né? A gente tem que pensar nisso. Porque você vai ter a prova da imortalidade ali. Vai vir alguém. Agora, eu não sei se é aquela pessoa que você quer. Aí é onde mora o perigo. A brincadeira do copo é perigosa. Ela não deve fazer, não é que não deve fazer. Ela só não deve ser feita de uma maneira
é leviana. Porque a maioria das pessoas que vão para essa brincadeira, que não é uma brincadeira, que só o fato de dizer que é brincadeira do copo já é uma coisa errada. Brincadeira, aqui a gente não faz, a mediúnica não é uma brincadeira. Né? Então, quando a gente vai fazer geralmente o copo ali, eu já fiz quando era criança, uma das coisas que me despertou, meu irmão fazia, eu via aquilo, eu já estava sendo despertado para isso, eu via com muita curiosidade, né? Eu sou um neutro racional, né? Então eu ficava pensando aqui em mil coisas, como é que aquilo funcionava, como é que aquilo se movimentava, e olhava por baixo do copo, querendo saber o que estava acontecendo. Mas com certeza, se você for fazer, e se for por um motivo sério, realmente, tá, nada impede você conseguir uma comunicação. Mas se for para uma curiosidade, simplesmente curiosidade, aí é onde mora o perigo, porque você pode atrair espíritos que estejam ali simplesmente para brincar. Eles vão dizer que tudo que você quer ouvir, e mais alguma coisa. Depois eles começam a mentir e você vai caindo naquela mentira. Você começa a ser, digamos assim, levando, né? Eu já conheço 1000 histórias que pessoas que fizeram e se deram mal. Mas é porque, olha as perguntas. Eu vou casar? Eu vou ter quantos filhos? Eu vou casar com ciclano, com beltrano? É óbvio. Um espírito sério não vai vir para responder esse tipo de coisa. Ele vai vir um outro ali que está lá, como a gente diz, um desses aí que estão para lá e para cá, sem fazer nada. Opa, eu vou dizer para ela, vai casar, querida, um homem lindo, maravilhoso, rico. Aí ela fica, que legal. Que nada. Ele só está, brincando com ela. Aí é onde mora o perigo. Mas se você estudar o livro dos médiuns, ler, estudar, porque não basta só ler. Ler, todo mundo lê. Tem que estudar isso aqui. Eu sempre digo, estudem para poder saber o que você está fazendo. Se eu vou evocar, eu tenho que saber de A a Z isso aqui. Ó. O que eu posso encontrar, o que eu não posso encontrar pela frente. Como eu posso me resguardar de espíritos brincalhões, de pseudo-sábios, se o que eu estou fazendo é sério, se o que eu não estou... Né? Eu sei que tem uma controvérsia no movimento espírita, tem gente que fala, Deus me livre, aquele maluco está falando esse negócio que pode evocar. Mas é que Kardec não proibiu a evocação. Kardec evocava. Kardec, o que mais evocou foi Kardec. Ele não era médium, ele usava as médias que eram de 12, 14, 15 anos, né? Para poder ter essa comprovação. E ele comprovou a imortalidade do que já vinha sendo comprovado por Jesus, por Zoroastro, por Pitágoras, por Buda, os conhecidos do Alcorão ali, que deles ali, Maomé. Ele só trouxe isso para o livro e codificou. Então, assim, e a imortalidade, gente, está aí. A gente só não acredita porque não quer. Quando o meu irmão, que é católico, fala assim, mas eu só acredito que se realmente vier o meu pai falar que é nosso pai, falar alguma coisa tal, não sei o que eu sei que é verdade. Né? Só que eu já vi tanta coisa aqui, que não tem como dizer assim, não, isso aqui é uma mentira. Não posso dizer isso. Eu estaria enganando a mim mesmo. Porque a comprovação que a gente tem, tá aqui nas cartas que o Zé já escreveu, que Chico Xavier já escreveu, que Divaldo, Raul Teixeira e outros tantos médiuns. Será que é tudo mentira? Será que não existe um nada? É um nada que existe? Para que Deus criou a gente, então? Para nada? Só para viver esse mundinho aqui? Então a gente fica pensando, poxa, será que é só isso? E assim, a evidência aqui da imortalidade, não basta eu materializar um espírito aqui, porque tem gente que já viu e não acreditou. Tem gente que já viu a psicografia e não acreditou. Por mais que tenha as provas aqui. Tem gente que já viu a cura, né, chamado milagre, entre aspas, aqui ou numa igreja, não acredita. Acho que é tudo fruto da imaginação, tudo fruto da mente. Não, então, assim, as evidências, por si só, não bastam para fazer alguém acreditar.
tem que racionalizar. Claro, eu estou falando que eu sou racional, óbvio que vou dizer que é pela razão. Tem que racionalizar e através da filosofia, por isso que tem a parte aqui do livro aqui dos espíritos, que a primeira parte é a parte filosófica, que é o que me convenceu também, lá em 1986, quando eu me tornei espírita. A parte filosófica, aqui estão as explicações, por que nasce uma criança aleijada, como se diz, com deficiência física, né? Eles dizem, e a outra não. Pô, que Deus é esse? Por que eu tenho esse problema aqui renal e ele não tem? Por que ela tem um problema de repente do coração e ela não tem? Por que uma nasce toda deformada e a outra nasce bela e linda e maravilhosa? Né? Se tu começa a ver pelo lado filosófico, aí você chega na questão da imortalidade, aí você começa a chegar na questão da reencarnação, porque aí tu começa a perguntar, né? E diz assim, peraí, realmente, se Deus é justo, ele não... mas aí teve uma vez que me falaram assim, mas é porque aquela criança, ela precisou nascer assim. Não, realmente, ela precisou nascer assim. Mas por que ela nasceu assim? Por que ela veio dessa forma? Aí a gente começa a pensar na questão da reencarnação. Porque a única coisa que explica a bondade de Deus é a reencarnação. Porque eu não consigo explicar de uma outra maneira por que uma criança veio com um problema físico e a outra veio dita perfeita, se não for pela reencarnação. A que está com um problema físico, obviamente está quitando algum débito, e ela que pediu para vir daquele jeito. Ela que pediu para vir toda defeituosa. Eu li uma vez, eu não lembro se foi na revista Espírita, porque eu já li tantas coisas que... eu não sei se foi na revista Espírita, ou foi numa revista, dessas que tinham na banca, uma revista séria, que o espírito abusou da beleza física. Ele era uma pessoa muito bonita, um homem muito bonito, né? Por isso que eu dou graças a Deus que eu não sou tão bonito assim. Que se fosse bonito eu ia fazer besteira. Eu sei disso. Eu sei onde dói o calo. E ele era um cara muito bonito e ele abusou da beleza física. Então aí ele conquistou mulheres que eram casadas, estavam carentes, estavam desanimadas com o casamento. Ou seja, ele se envolveu com várias mulheres, e ele causou separações e aquela coisa toda, porque o ego, né? Eu sou um homem bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando ele retornou para o mundo espiritual, que ele viu o que ele fez, né? Aí você olha para trás, você tem aquele rastro que você deixou no mundo físico, e ele pediu para vir num corpo muito feio. Ele era uma criança feia, tá? Toda feia, toda torta, para ele engolir e aprender a ser humilde e não ter que cair mais na tentação de ser novamente o bonito. Porque era a única forma que ele tinha de domar essa coisa dentro dele. E ele veio. Ele passou um tempo aqui. Todo mundo dizia, ai, tadinha dessa criança, ficava com compaixão dessa criança, né? Feinha, tal, toda tortinha, toda. Mas era um remédio para ele. Quem vai olhar e dizer assim, o materialista vai falar, Deus é injusto. Como é que Deus fez isso, uma coisa dessa? Mas é que a gente não vê o remédio, que aquilo ali é um remédio para ele. Ele pediu. Percebem como é que é o negócio? Ele pediu isso. Então, isso é uma prova da imortalidade. Isso é uma prova também, a reencarnação é uma prova da imortalidade, que nós temos que retornar para consertar os nossos erros. Né? Porque a gente vem para aprender, mas muitas vezes a gente desaprende muitas coisas. A gente é que nem o aluno que não vai para a escola, que tem prova, que tem trabalho, que tem até mesmo coisinhas simples para fazer e não faz. Aí não tem como tirar uma boa nota, não tem como ir para frente.
acaba fazendo o quê? Reprovando. Assim, às vezes, a gente acaba fazendo. A gente vem para cá, se sente poderoso, porque como ele falou aqui, o corpo físico dá aquela impressão de que a vida é aqui, a realidade é isso aqui. Nós temos que aproveitar a vida. Tem gente que fala, temos que aproveitar a vida. Sim, temos que aproveitar a vida. Mas temos que aproveitar a vida de modo saudável. Né? Só que tem gente que vai para os outros caminhos. E a gente se encharca disso. E aí, quando a gente se encharca disso, aí a gente acaba cometendo os erros. E depois que a gente vai para o mundo espiritual, que as comprovações estão lá no Evangelho, estão aqui nos livros de Allan Kardec, estão nos livros de Buda, estão nos livros de Zoro, nos livros ali no Alcorão, de Maomé, tem as comprovações ali, o que acontece? Muitas vezes, claro, tem um pouco de fantasia também, porque isso é normal, a gente acaba colocando coisas que a gente imagina, mas que é a intuição do que a gente já sabe que tem, tá? E aí a gente acaba esquecendo, e aí a gente se encharca do materialismo. E quando a gente chega no mundo espiritual, o que acontece? Aí a gente se arrepende. Só que aí, tu olha para trás, tem aquele rastro de besteira que a gente fez. Aí lá vamos nós, voltando novamente, para reaprender e consertar os erros que a gente fez. Por isso que eu brinco muito, né? Que eu comecei a fazer diálise, né? Aí meu irmão também tem problema bem sério de rins e tal, e ele é um emocional, está bem abatido, né? Porque não quer fazer aquela coisa. Eu digo assim, olha, agora, porque eu estou com um aparelhinho aqui, que é isso aqui, que é o que eu faço a diálise. E só que assim, eu levo na esportiva. Fiz besteira, agora fica quieto e paga, né? Ou seja, eu não tenho que reclamar. E ele já é mais diferente, ele já é mais emocional. Ele é um emocional que, para ele, é um fim do mundo. Ter que fazer isso aqui. Fazer diálise, hemodiálise, aquela coisa. Eu digo, meu filho, fazer o quê? Eu vou levar na esportiva. Eu não tenho o que fazer. Entende? Eu fiz alguma besteira, com certeza, eu devo ter feito. E dona Sandra, eu devo ter feito algumas besteiras lá atrás. Faz parte. Mas fazer o quê? Agora o que é que eu faço? Vou me jogar? Não vou me jogar. Por quê? Porque isso aqui me dá a sustentação da fé. Eu sei da imortalidade. Eu sei que depois tá? Não esse corpo aqui vai apodrecer, vai para o caixão. Eu, que estou falando aqui, que sou espírito, não vou ter mais isso aqui. Não vou mais levar essa doença, não vou mais levar esse desafio que eu estou passando. Eu vou estar um pouco melhor. Mas para isso eu preciso também melhorar aqui, a minha mente. Eu preciso estar trabalhando em prol de mim mesmo. Não posso deixar me abater. Não posso, né? Mas porque também li e absolvi o que aqui diz. Porque não basta ler. Que não existe milagre, assim, no sentido de, eu vou ler, já me tornei né? Não. Então tens que ler e absolver isso aqui. E aí você vai entendendo. E é tão gostoso depois que tu entende. Quando fala assim, eu não tenho isso aqui que eu tenho aqui, isso aqui eu estou passando por um processo de beleza do perispírito, para ficar mais belo, né? Lá no outro lado, de repente, eu seja mais bonito. Eu sempre digo, eu vou dar uma transformada lá, ficar um pouquinho mais bonito. Mas assim, isso são coisas que a gente tem que passar. Você tem coisas, 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 você tem. Coisas que a gente tem na vida, só que a gente tem que pensar assim, puxa, existe vida após a morte. Existe um porquê muito mais do que só essa vidinha aqui que a gente tem, que não é uma vidinha, que é um aprendizado, que é um desafio. Tem muito mais coisa. Tem gente que, meu irmão, por exemplo, está se achando no fim do poço, mas não posso também culpar porque é um emocional. Então ele não racionaliza, ele sente. Eu já não sinto, eu já racionalizei na hora, vamos fazer e deu. Quando eu fui para a mesa de cirurgia, me perguntaram, tens medo de morrer? Eu disse, não.
Quando eu me acordei da cirurgia, fiquei olhando assim, para ver se eu via assim, alguém diferente, né? Se a cama tinha pé, né? Olhei para ver se a mesa... Opa, tô ainda encarnado ainda, não desencarnei. Eu achei que já ia acordar do outro lado. Eu não tenho medo. Hã? Você que tem todo esse conhecimento vai fazer isso. Imagine nós. Se tiver que ir, eu vou. Eu não tenho medo. Eu tenho medo das coisas que eu deixei de fazer. Que eu vou ser cobrado. Por quem? Por mim mesmo. Eu vou ser o tribunal da minha... Que eles falam do tribunal de Deus. Eu que vou me cobrar. Dizendo assim, ixi, deixei de fazer. Devia ter feito mais coisas. Isso eu tenho um pouquinho assim de receio. Opa, eu tenho que... Né? Mas faz parte. A gente faz parte da nossa vivência. Então assim, gente... A dona Sandra deu uma brilhante aula aqui de imortalidade. E se vocês puderem ler o livro, a Revista Espírita, tá? Desde 1858 até 1869. Compre um, vai lendo. Aqui é bom porque assim, aqui tem várias reportagens. Aqui, Kardec, ele também era um estudioso, mas era um detetive investigativo, que ele ia atrás de fatos, evidências, e ele relatava e ele discutia aquilo. Então tem muita coisa interessante para a gente aprender. E absorvam isso para vocês. Né? Parem de ter medo, porque o medo é uma coisa que nos trava. Medo é uma coisa que nos trava. A gente sempre fala, a gente sempre escuta assim, eu sei disso, mas eu não quero morrer. Oh, Deus, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui o resto da minha vida. Eu quero ficar aqui o suficiente. Depois eu vou lá para o outro lado para continuar vivendo. Aqui é só uma passagem. Tem gente que diz, mas eu acredito na vida após a morte, mas eu não quero morrer. Oxe, não dá para entender isso. A morte existe? A morte existe? Não. O Espiritismo matou a morte. Morte não existe. Só existe para aquele materialista. Morte não existe. Isso é uma coisa certa que eu tenho, assim, a maior certeza da minha vida. Não existe morte. O que existe é uma coisa chamada morte, que na realidade é uma passagem para um outro lado, que é aí onde as pessoas têm medo. Pois por que tem medo? Aqui para finalizar aqui meu raciocínio. Por que tem medo? Porque tem a intuição de que não fez o que deveria ter feito. Lembra que eu falei para ti que eu tenho medo um pouco assim, das coisas que eu deixei de fazer? Não tenha medo de passar ou de acordar e não estou mais aqui. Mas é a consciência que cobra. Eu não fiz o que eu deveria ter feito. Isso, a maioria, pode ver, até o mais materialista, ele sabe, mas não quer admitir. Que tem alguma coisa além e ele não quer, não quer saber por quê? Porque aí ele não precisa mudar os hábitos dele, que às vezes são péssimos. Não quer mudar, porque ou ele é machista demais, ou ele é homofóbico demais, ou ele é, sei lá, ou ele está encharcado de vícios, e ele não quer olhar e dizer assim, puxa, eu tenho que mudar, porque para mudar é difícil. Mas é necessário. Então a gente tem as necessidades que a gente tem que mudar, e muitas vezes a gente acha que assim, eu vou mudar. Dona Sandra, eu vou mudar, mas eu vou mudar, está aqui, só da boca para fora. E eu vou dizer para ela, eu vou mudar, Dona Sandra, mas eu não estou mudando. Eu só falo. Mudar é difícil. Por isso que esse caminho que a gente tem que fazer é necessário, porém é um pouco difícil, mas é necessário. Todo mundo sabe qual é a fraqueza aqui. Eu já falei a minha. Se eu fosse um homem bonito, eu poderia ter feito um monte de besteira. Mais do que já fiz. Então, assim, ainda bem que eu não vim, então, né? Eu vim meia boca. Dá para o gasto. Como eu digo assim, porque se eu viesse bonito, eu poderia fazer muita besteira. Então, graças a Deus, eu vim desse jeito. Porque se viesse, né? Então, a gente sabe o que pega na gente. E o que você tem é o que você precisa. A gente tem mania de pedir sempre mais. Eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria ser rica. Mas se você fosse rico ou rica, será que você não estava embrulhado em um monte de coisa?
que não é legal? Não é que ser rico é ruim. Tem gente que sabe ser rico. É aquele que mesmo rico faz caridade, é aquele que não dá bola para o materialismo, é aquele que não fica se esnobando, ó, Marcelo, eu sou rico. Olha a minha camisa, olha a minha calça, olha a minha cueca, tudo de marca. Sabe aquele que esnoba os outros? Tem gente que sabe ser rico e é humilde. Ele sabe usar o dinheiro dele para o bem, mas tem muitos que não sabem. E será que você fosse rico, será que você saberia? Será que se você fosse bonito ou bonita, será que você não estaria, de repente, se deixando levar pela sedução, pelo sensualismo, A gente não sabe, por isso que a gente, como está do jeito que a gente está, a gente tem que agradecer. É desse jeito que eu vim, é desse jeito que eu sou e agora eu vou trabalhar para o meu interior. Isso que as pessoas esquecem. O ser e não o ter. O ser é muito mais importante. E o Espiritismo fala direto. Os espíritos falam praticamente nisso. Se mudem, porque o que vem depois vai ser, o que vem depois de bom é o que você vai colher do que você fez agora aqui. Então, gente, não existe pecado, não tem essas coisas de punição de Deus, porque se fazer isso você vai receber um castigo, não. O que existe são consequências das nossas escolhas. Vocês já estão até carecas, já devem ouvir ação e reação. É isso, ação, né? Aqui às vezes está lá atrás, e reação. É isso que tem. E a gente às vezes reclama, mas a gente tem que reclamar de nós mesmos, que não aprendemos ou que somos teimosos. Puxa, já tenho uma aula, já passei já demais. Já. Então a gente quer agradecer aqui a dona Sandra pela aula dela, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Uma coisa sobre imortalidade, ou até sobre o tema que o Romerito falou, sobre milagre, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, nada assim. Qualquer coisa aí, o Romerito responde, a dona Sandra responde também, né? Aí, ninguém? Alguém? Não? Ó, na próxima aula tem que perguntar, né, dona Sandra? É pro professor, tá? Tem que perguntar. É bom a gente perguntar, porque assim a gente aprende. Né? A gente aprende perguntando. Às vezes tem uma dúvida que você acha assim, não vou perguntar isso porque parece besteira. Não, tem que perguntar. Aquela que tu acha que é besteira é a dúvida dele, que é a dúvida dela, que também não querem perguntar, porque acho que de repente, né, sei lá, eu vou perguntar uma coisa minha boba, né? Mas não tem nada de bobo. É vivendo e assim, aprendendo. Tem coisas que... A gente está aprendendo aqui. Eu ainda sou um aprendiz ainda. Eu estou aprendendo ainda. Estou 35 anos no Espiritismo, mas estou aprendendo ainda. Opa, peraí. Vou passar o microfone para... Passa ali para ela. A minha pergunta é a seguinte. Desde pequeno eu sempre escutei os mais velhos falando, claro que é pessoas que frequentavam a igreja católica. Nasceu uma criança com uma deficiência, os pais fizeram alguma coisa de errado, a criança está pagando pelo pecado dos pais. Tem alguma coisa a ver? Porque o Espiritismo diz que não, a gente vem com alguma deficiência tal, é por algo que a gente fez, talvez em uma encarnação passada, certo? E por que os pais têm que passar por essa provação? Tipo assim, às vezes os pais, muitos pais, depende do caso da deficiência da criança, chegam até a parar a sua vida em função dessa criança. É algo que os pais fizeram em alguma encarnação passada e também tem que passar por esse processo? Existe uma pergunta parecida com isso no Evangelho, no Novo, né? Que perguntaram para Jesus sobre a questão dos pais estarem pagando pelo... Né? E Jesus falou bem claro que cada um paga aquilo que deve, e não o outro paga por ele. Né? E quando, por exemplo, tem uma criança que vem... Vamos pegar aquele exemplo que eu falei daquele menino que veio todo tortinho, todo feinho, os pais que estavam ali em torno dele, os irmãos e tal, geralmente estiveram em algum momento envolvidos com aquele ser que está ali.
São aqueles companheiros de malandragem, de roubo, de coisa, que aí acabam tendo que esse compromisso, ou muitas vezes são os que induziram ele ao erro, que agora tem que resgatar, e eles aceitam esse resgate para poder, digamos, também, se livrar dessa culpa, entende? E a família, muitas vezes, que aceita também, se não tiver envolvida com ele um pretérito, são pessoas que têm coração aberto, que aceitam um irmão que está passando por um desafio. Então, para eles não é, digamos assim, uma coisa ruim. Ele é apenas um degrau a mais na evolução, na experiência, e eu vou ajudar o Marcelo. Eu não tive nada a ver com o passado dele, mas ele vai vir todo estrupiado. Aí eu e a dona Sandra somos um casal, e aí nós vamos aceitar. E a espiritualidade vem, conversa com a gente, e a gente diz, não, nós vamos ajudar ele. Nós vamos ajudar ele, porque nós temos um coração bom. Nós temos a compreensão da necessidade que ele precisa vir, e a gente vai ajudar nisso. Então, para nós, é um prazer estar ajudando ele. Todo esse sofrimento que você vê, na verdade, eu não vejo como um sofrimento, eu vejo como um desafio e um aprendizado. Por mais que para os olhares materialistas, ele e nós estejamos sofrendo. Mas é o remédio que Papai do Céu nos dá, que é amargo. Acho que está aqui. Tá ligado? Tá bem? No nosso site das palestras, não é que eu queira me gabar, não. Tem a palestra da minha filha, que fala muito bem de um livro que a mãe aceita os filhos defeituosos, são 3. Um aleijado, um cego e um leproso. E ela aceita esse espírito, e ela está contando lá no mundo espiritual, nas trevas, lá no submundo, contando a história dela, como foi que ela chegou ali. Então ela recebe esses 3 filhos, que no passado eram companheiros delas, desajustados. Eles também estavam resgatando, e ela também se resgatando. Para quê? Para ela se tornar-se um espírito melhor. Entende? Então é um livro muito gostoso de ler, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu, só que assim, até aí sim. Mas como eu vejo assim, muitos pais que, quando nasce uma criança com alguma deficiência, às vezes eles abandonam. O porquê? Entendeu? Aí, no caso, outra pessoa que teria que aceitar essa criança que veio, era o caso, a missão seria para outra pessoa? Assim, não seria, a missão, digamos, seria para os pais. Como os pais se acovardaram diante do desafio, né, eles não tiveram a coragem e se acovardaram, e isso vai ter uma consequência para os 2 depois. Só que é o seguinte, essa criança que está aqui, que de repente outro casal venha adotar, venha pegar ele, é aquilo que eu falei, que essa mãe relatou no livro dela. Isso para nós é um bônus a mais, digamos, no mundo espiritual, em relação àquela criança. Para isso que existe, Deus deixa, muitas vezes, acontecer isso, para que também se desenvolva o lado caridoso da gente. Para que a gente desperte esse lado de caridade. Puxa, ele está precisando de ajuda. E é um clique que dá na gente, que a gente vai lá e faz, isso é agradável para a gente. É agradável quando tu faz o bem sem receber nada em troca. O corpo libera vários e vários hormônios aqui, várias coisas aqui, e tu se sente bem com isso. Isso é um grau de evolução. Isso é um patamarzinho a mais. Então, não é a minha missão ainda, dona Sandra, porque a gente adotou ele, mas é
algo que é benéfico para mim, para ela e para ele. Que nós vamos ajudá-lo e nós vamos se ajudar também. Então, o que a gente vê como sofrimento, na realidade não é sofrimento, é aprendizado. É que a gente tem esse olhar de, sofrer, ele está sofrendo, aquele pai está sofrendo. Claro que é difícil. Ter uma criança com deficiência, ou seja, autista, ou com deficiência física, ou seja, o que for. É difícil. Estou dizendo que é fácil. Mas tudo faz parte do aprendizado, tudo faz parte da experiência. Por isso que a gente não pode ficar blasfemando, ficar xingando a vida, que a vida é uma porcaria, porque não. Tem que ver pelo lado positivo, assim, não também aquele totalmente positivo, porque também isso não existe. Mas assim, é saber entender que, se tem isso, é com isso que eu tenho que lidar. Eu tenho que procurar formas de de dar uma vida melhor para ele. Se a gente tiver uma comunhão aqui de vontade para ajudar ele, a gente não vai se estressar. Se for da boca para fora, aí a gente vai fechar o pau aqui na hora. Que vai dizer que fica contigo, eu não quis ele, tu quis adotar, a culpa é minha, aí já dá tudo errado. Agora, se a gente tiver uma comunhão de ajudar ele, de interesse, de propósito, assim, eu não quero nada em troca, vamos ajudar ele, aí a coisa muda, a figura muda, a vida se torna mais leve. A família que vai por aí, por esse caminho, as coisas se tornam mais leves. Não com menos dificuldades, mas se torna mais leve. Isso aqui é a mesma coisa. É fazer quase todo dia e é isso. Entendeu? Eu não posso levar para o lado negativo, senão eu não vou conseguir, não vou dar conta. Então tem que levar, digamos, na esportiva, com muita responsabilidade. Quando eu digo esportiva, não quer dizer sem responsabilidade. Mas eu entendo, tenho toda uma bagagem que me sustenta, e eu compreendo como é que é isso, essa dinâmica. Né? Eu poderia estar... Tem gente que pensa, mas tu poderia estar pior. Claro que eu poderia estar pior, mas não estou de repente porque não preciso estar pior. Mas se tivesse que estar, fazer o quê? Se eu tivesse que estar numa cama sem andar e no fundo de uma cama, eu estaria com o mesmo pensamento. Eu estou quitando e eu vou quitar até o último centavo. A hora que eu chegar no outro lado, eu quero chegar e dizer assim, pronto, já paguei. Vamos para outra etapa. É assim que a gente tem que pensar. Aí você vai olhar lá para trás e vai dizer assim, eu passei. É que nem eu estudando quando passa na prova. Ganhei um 6, né? Não ganhei um 10, mas ganhei um 6, mas tem que melhorar. E assim vai ser a gente. Eu passei, mas eu tenho que melhorar mais, eu tenho que continuar a caminhar. Eu tenho que evoluir. Os espíritos evoluídos, todos eles falam a mesma coisa. Se esforcem, estudem, se combatem a si mesmo, porque qual é o pior inimigo que a gente tem aqui? É você mesmo. É você mesmo. O pior inimigo que a gente tem, sabe por quê? Porque a gente vive se sabotando. Aí a gente vai assim, por exemplo, eu não posso comer certas coisas, né? Mas aí fica assim, eu acho que eu vou comer vou comer um pouquinho, só um bocadinho, né? Não vai só fazer um mal. pouquinho. Daqui a pouco outro dia, eu vou comer mais um pouquinho. Está tão gostoso, eu estou me auto-sabotando. Quem é que está dizendo isso para mim? Eu estou me sabotando. Ou eu sei que não posso falar mal dela e dela aqui, e dele aqui também, mas eu vou lá e... Quem está fazendo? Quem está se causando mal? Eu? Quem é o inimigo de mim mesmo? Eu não posso ser o inimigo de mim mesmo. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que combater esse lado, que às vezes que a gente tem esse lado ruim, esse lado negativo, eu tenho que combater isso. Não tem aquele desenho que tem um anjinho e o diabinho aqui? É mais ou menos assim, A gente escuta muitas vezes e aí a gente tem aquela vontade, aquela coceirinha de fazer coisas que a gente sabe que não é legal. E a gente faz por quê? Por que a gente faz? Por quê? Porque a gente é imperfeito. E a gente não combate. E a gente não combate. E porque ainda é prazeroso pra gente fazer, né? Porque é prazeroso ainda. Porque a gente se sente prazer no mal ainda.
A gente sabe que só que a gente quer admitir. Aí quando chega no mundo espiritual, aí vai chegar um espírito e vai dizer assim, mas tu era isso, tu era aquilo, tu era linguaruda. Eu sei que tu falasse mal, lá. Aí tu fica assim, porque tu não tem onde esconder, não tem mais a máscara. O espírito está vendo que você é. Tem uma parte no André Luiz aqui para finalizar, porque eu já estou indo até demais. Tem uma parte do André Luiz que eu achei muito interessante, que me marcou na época que eu li, há tantos anos atrás. Que uma mulher pedindo pelo amor de Deus para entrar no nosso lar. E pedindo pelo amor de Deus, chorando, e meu Deus, o André Luiz ficou tocado por aquela mulher. Sim. E ela estava no lado de fora do portão. E ele disse, não, ela não pode entrar. Outro espírito, que agora eu não lembro o nome agora, que faz tempo já que eu li, né? Assim, às vezes eu esqueço o nome, que é muitos nomes. E aquele espírito, não sei se é o... eu não lembro mais o nome. Eu vou botar aqui o espírito que estava acompanhando o André Luiz, disse que não poderia entrar. Ela não poderia entrar ali. Não, mas aí ele começou a tentar convencer, não, mas a coitada da mulher, ela está sofrendo e tal, ela está arrependida de tudo que ela fez e tal, deixa ela entrar. Ele disse assim, aí ele deu um passe no campo aqui, mental aqui do perispírito do André Luiz, abriu a visão dele, e ele viu que aquela mulher tinha várias manchas no corpo dela, várias manchas no corpo. Aquelas manchas, ali, aquela mulher ali era uma médica e ela ganhou dinheiro fazendo aborto. E essas manchas ali são as consequências no perispírito dela, dos abortos que ela cometeu, do crime que ela cometeu. Então, isso ali, essa mulher, se nós trouxermos para dentro do nosso lar, ela vai causar um desajuste desarmonia, né? ali, energético ali dentro, que vai nos causar mal, vai nos fazer mal, porque ela não está ainda preparada, o arrependimento dela não é sincero, ela só está ali pedindo pelo amor de Deus, porque ela quer o benefício da salvação, entre aspas, que não é salvação, mas ela quer o benefício da salvação, sem realmente estar arrependida de coração e de mente. Ela não está arrependida. Ela ainda tem todo esse rastro que ela deixou no mundo físico. Aí o André Luiz soube entender, porque ele não tinha essa visão ainda, mas o outro espírito fez com que ele tivesse essa visão das manchas e do que ela carregava com ela. Então são coisas que assim a gente acha que às vezes, né, que a gente não tem e a gente tem. E a gente vai ter algumas surpresinhas no mundo espiritual, que eles vão dizer para nós, tu eras assim, tu eras assim, por mais que a gente não queira escutar. Por que a gente fica com bravo quando tem um filho, uma filha, ou alguém, até mesmo um amigo, que fala sinceramente como você é e você não gosta? Porque fala a verdade, e a verdade dói, a verdade incomoda, aí você fica bravo. Eu não sou assim. É sim. Você não quer admitir. E você não admite. Mas lá no mundo espiritual não tem essa de não admitir. Você é assim, você fica pelado, digamos entre aspas, né? Não sem roupa, pelado no sentido de você não tem mais a máscara. E você acaba, muitas vezes, tendo que aceitar e dizer assim, não, realmente, eu sou um fofoqueiro. E eu vou ter que combater isso dentro de mim. E aí é onde começa a escalada na tua reforma íntima. Mas o que eles falam aqui? Começa agora. Não espera para depois. Não espera para morrer. Desencarnar para tu mudar. Muda agora. Começa agora. Não interessa se você tem 70 anos, 50, 40, 30, ou que nem eu que tenho 25, né? Não importa. Começa agora. Agora, é sempre agora, é um momento. Mentir é feio. Hã? Mentir é feio. Eu esqueci de dizer que é 25 em cada perna. Ah, tá. Aí tá explicado. Então, assim, muda agora. Né? Então, assim, gente, a Revista Espírita, a gente tem esses temas, são temas bem gostosos, assim, bem interessantes de aprender.
o milagre, essa questão do milagre, essa questão da cura, a questão da imortalidade, tem outras sobre os fenômenos. Tem gente que acha que o espiritismo só se baseia só no fenômeno, não é verdade. O fenômeno faz parte, mas também o fenômeno não é só espírita, tem fenômenos que acontecem no catolicismo, na igreja evangélica, na igreja batista, na igreja... Enfim, o fenômeno está por aí. Mediunidade não é do espiritismo, não é, algo só do espiritismo. Isso ele é universal, ele é consequência aqui do ser humano que já vem com isso. Tá? Então não é uma coisa do espiritismo. Médium significa, parece espírita. Não. Eu conheço pessoas que têm mediunidade e que não são espíritas. E são médiums. Mas às vezes nem querem saber. Mas tem pessoas que têm noção. Ou tem pessoas que têm, mas não querem trabalhar com isso. Ele tem medo, porque não conhecem, desconhecem. Então, assim, é legal vocês darem uma lida na revista espírita. O primeiro passo, Livro dos Espíritos. Leiam e estudem. Leiam, cada um tem que ler pelo menos umas 10 vezes. Aí, lê bastante. E aí, tipo assim, tenta entender. Depois aí o Livro dos Médiuns, aí depois a Revista Espírita, depois o Céu e o Inferno. É bem gostoso de ler, porque você começa a ficar mais consciente do que é essa coisa do mundo espiritual, sabe? Vocês vão ver que o espiritismo não tem nada de extraordinário, não tem nada de fantástico. Pelo contrário, o que tem de extraordinário é a tua compreensão e o quanto que você pode mudar. Isso tem de extraordinário. Essa mudança, essa coisa, esse amor pela vida, não material. A vida, porque a vida que eu digo de um modo geral. Eu amo a vida. E vou continuar amando a vida lá no mundo espiritual. Porque a gente continua vivo. Né? Então a vida significa tudo para mim. É aprender, é tropeçar, é dificuldade, é alegria, também é tristeza. Chico uma vez disse assim, ó, para Emmanuel, que ele queria ele estava passando por uma dificuldade muito grande, e ele queria que Maria, ele acreditava muito ele gostava muito, não é que ele acreditava, desculpa, eu errei, ele gostava muito de Maria, mãe de Jesus, ele tinha um carinho muito grande por ela, e ele queria alguma coisa dela, uma mensagem dela, que ele estava passando por muita dificuldade. Chico levou muita chibatada no lombo na vida. E aí Emmanuel trouxe para ele uma mensagem dela. A Maria mandou uma mensagem para você. Tudo passa. E ele escreveu e botou na cama dele ali. Tudo passa. Passa a tristeza, mas também passa a alegria. Então, quando a gente estiver alegre, a gente não pode esquecer que também a alegria vai passar. E quando a gente estiver triste, também a gente não pode esquecer que a tristeza, aliás, que a tristeza também vai passar. É um sobe e desce, porque é a nossa condição aqui. Então, gente, não desanimem. E também, assim, cuidado com o excesso de alegria. A gente pode ficar alegre, né, dona Sandra? Sim. A gente pode ficar alegre. Eu e ela podemos ficar alegre. Mas a gente não pode se esquecer que pode acontecer alguma coisa que, pode botar a gente para baixo um pouquinho, aí a gente vai ficar um pouquinho triste. Equilíbrio. Mas vai passar, não vai? Vai passar. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo. Então, isso passa. Então, o que você está passando, agora vai passar. Tá? E se for coisa boa, também. Tá ok, gente? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, né? Não sei se a dona Sandra vai querer falar mais alguma coisa. Não quero tomar mais o tempo de vocês, já são 6h35. Eu poderia ficar mais uma hora aqui falando. Adoro falar, né? Adoro falar. Jura? Meus alunos que falam assim, pelo amor de Deus, professor, para de falar um pouco. Está bom? Eu adoro falar sobre espiritismo. Sobre a doutrina espírita, sobre... um assunto enfim. Gostoso, né? Então, assim, aí, na próxima aula, nós teremos aqui mais uma hora de conversação. Tá ok, gente? Muito obrigado, né? Tenha uma boa semana e até a próxima vez, ok?